Antes de abrirmos a palavra do Senhor para a leitura do texto bíblico, eu gostaria de convidar você a imaginar uma cena simples, mas profunda. Às vezes, uma imagem nos ajuda a compreender verdades espirituais que são muito maiores do que conseguimos expressar apenas com palavras. Imagine duas margens separadas por um grande abismo. De um lado, Deus, extremamente como Ele é, exatamente como Ele é, santo, justo e perfeito. E do outro lado, o homem, criado para andar com Deus, mas agora distante e incapaz de voltar por si mesmo. No início, irmãos, havia uma ponte sólida ligando estas duas margens. Havia comunhão, havia relacionamento, havia acesso, mas algo aconteceu. A ponte foi quebrada. A Bíblia chama isso de queda. O pecado não quebrou apenas regras, ele quebrou a ponte do relacionamento. Desde então, o homem tenta de todas as formas construir sua própria ponte. Boas obras, religiosidade, moralidade, tradição, promessas, mas nenhuma dessas pontes é capaz de alcançar o outro lado. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A distância permanece, o abismo continua lá. Mas a boa notícia do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é esta: Deus não esperou o homem reconstruir a ponte. Suas tentativas eram inúteis. O próprio Deus entrou na história. Em Jesus Cristo, Deus se fez o caminho. Em Jesus, Deus se fez a ponte. Como diz João 14,6, eu sou o caminho. Na cruz, Cristo ligou novamente o que estava separado. Onde havia distância, Ele construiu acesso. Onde havia ruptura, Ele trouxe reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Hoje não estamos aqui porque conseguimos, com o nosso próprio esforço, atravessar o abismo. Estamos aqui porque a ponte foi restaurada. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, conta a história dessa ponte. Como ela foi quebrada e como Deus a restaurou. É sobre isso que o texto que vamos ler a seguir nos ensina. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Nós vamos fazer a leitura do texto. À medida que você for achando, vamos mudando de posição. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. Ok? Todos acharam? Diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não havendo em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, nosso Deus, nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, nesta manhã, tua igreja reunida, o teu povo amado, os teus filhos, os teus eleitos, aqueles a quem o Senhor de antemão escolheu, desde antes da fundação do mundo, aqueles a quem o Senhor predestinou em amor para ser santos e irrepreensíveis diante de ti, para caminhar em obras prontas de antemão, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos esta manhã, porque entendemos que do começo ao fim, lá estava o Senhor. O Senhor esteve presente em todo o tempo, Senhor. Estamos aqui, não porque merecemos, não é mérito, Senhor, é graça. Não fomos nós quem nos aproximamos de Ti, foi o Senhor quem veio a nós e nos trouxe para junto, para perto, Senhor. Pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações desta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que haja nesta manhã, ó Deus, restauração de vidas, que corações possam verdadeiramente ser alcançados pela Tua palavra, Senhor. Deus, tira de mim toda vaidade, todo orgulho, toda altivez. Que em nenhum momento, Senhor, eu pense ser alguma coisa. Não, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Usa a minha boca, os meus lábios, a minha voz e glorifica o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E amém. Você pode se assentar, irmãos. Todas as vezes que tenho a oportunidade de estar no altar, no púlpito, né? E quero acreditar que esse é o sentimento que há no coração do pastor Gilson, do coração do pastor Guilherme e daqueles que pregam, como nosso irmão Mateus também. É um peso, irmãos, que sentimos sobre nós. Porque nós não estamos aqui para falar daquilo que a gente pensa. Os nossos achismos devem ficar distantes. Nós queremos compartilhar com você aquilo que Deus deseja falar conosco. Eu estava aqui pensando ainda há pouco, estava ali e até pastor Gilson estava falando dos agradecimentos, né? E eu estava ali me lembrando, eu nunca comentei isso aqui. Eu fui gerado nas trompas, irmãos. Está ali minha irmã Ruth, né? 15 anos depois que nasceu o último filho, surgiu. Veio eu. E os médicos disseram, é uma gravidez arriscada, de 100%, 1%. Não vai chegar ao fim esta gravidez. E os médicos diziam que se eu nascesse, eu nasceria certamente com problemas. Irmãos, eu sou grato por cada dia de vida que Deus me dá. Cada dia. Porque eu estou aqui. Aleluia. Eu sou grato a Deus, eu nunca disse isso. Eu estou aqui resumindo uma história, um testemunho, que eu nunca comentei, mas que em uma oportunidade eu vou detalhar, né? Porque eu sei que Deus é glorificado através disso. Aleluia! Irmãos, a comunhão foi rompida pelo pecado, como vimos. Aqui, irmãos, quando olhamos para Gênesis capítulo 3, nós vemos que a mulher comeu o fruto, né? Que Deus havia dito, olha, de tudo aqui, vocês podem desfrutar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque. E a desobediência
gerou consequência. Como sempre, né? Nós entendemos bem isto. Todas as vezes que desobedecemos, os riscos são eminentes da desobediência. E aconteceu que, depois de comerem o fruto, eles se veem nus. E agora diz a palavra, o texto lá de Gênesis 3, do 6 ao 10, diz que em dado momento, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, quando lemos Gênesis 3, nós precisamos entender que o pecado ali não é apresentado apenas como um erro moral, como uma escolha errada, isolada. O texto nos mostra algo muito mais profundo. O pecado trouxe culpa, sim. Adão e Eva sentiram vergonha, sentiram medo. Mas a Bíblia vai além disso. O pecado trouxe separação. Observe que depois da queda, Adão ele não corre em direção a Deus. Ele se esconde de Deus. Aquilo que antes era prazer, agora se transforma em medo. Aquilo que antes era comunhão, agora se transforma em distância. E isso nos ensina que o maior problema do pecado não é apenas o que sentimos por dentro, mas o que acontece no relacionamento com Deus. Como diz Isaías 59:2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado quebra o relacionamento, ele rompe a comunhão entre o homem e Deus. Adão não perde apenas o jardim, irmãos. Ele perde o acesso a Deus. Quando Deus expulsa o homem do jardim, não se trata apenas de perder um lugar bonito, um lugar belo, prazeroso, gostoso de se estar. Não. O Éden, irmãos, simbolizava acesso, proximidade, comunhão com Deus. E ao ser expulso, Adão perde o acesso à presença de Deus. Os querubins colocados à entrada do jardim deixam isso claro. O caminho foi fechado. O problema ali não é um problema geográfico, é espiritual. E a partir desse momento, toda a história da Bíblia passa a responder uma pergunta central: como o homem pode se aproximar novamente de Deus? O homem passa a se esconder de Deus. Perceba algo importante: quando Deus vem ao jardim, Ele chama: Adão, onde estás? Adão está fisicamente ali, mas espiritualmente longe, distante de Deus. Ele se esconde porque agora vê Deus não mais como refúgio, mas como uma ameaça.
Que triste, irmãos. É isso que o pecado faz. Ele muda a forma como enxergamos Deus. O homem passa a fugir da presença que antes o alegrava. Por isso, irmãos, a restauração da comunhão não poderia de maneira alguma começar por intermédio do homem. Não podia começar com o homem. Ela precisa partir do próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. O problema do homem não é falta de informação, mas falta de comunhão. Adão sabia o que Deus havia dito. Ele sabia. Ele foi informado de que de tudo aquilo ali ele poderia desfrutar, mas que da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria tocar, nem ele, nem a sua esposa, nem Eva. Ele não pecou por ignorância, irmãos, mas por escolha. E isso continua sendo verdade hoje. Mais informação religiosa não resolve o problema do coração humano. O que o homem precisa não é apenas saber mais sobre Deus. O que o homem precisa é voltar a andar com Deus. A ponte foi quebrada e o homem não consegue atravessar o abismo por si mesmo. Irmãos, a queda não deixou a ponte apenas danificada, ela foi quebrada. Moralidade, religião, boas obras, nenhuma destas coisas consegue fazer com que o homem alcance o outro lado. Nada disso. Nada disso é capaz. Se o homem pudesse atravessar por si mesmo, Cristo não precisaria ter vindo. A incapacidade humana revela a necessidade da graça de Deus, que se manifestou poderosamente, trazendo salvação a mim e a você que está aqui nesta manhã. Aleluia! Muitos ainda vivem tentando se aproximar de Deus, escondidos, sentindo-se culpados, com medo. Talvez haja pessoas aqui nesta manhã que se aproximam de Deus assim, orando, mas com medo, buscando, mas com culpa, frequentando a igreja, mas ainda escondidos por dentro. Enquanto a culpa governa o coração, a comunhão não é desfrutada. Pense nisto, meu amado. Entenda que religião sem reconciliação não restaura a comunhão. A religião pode organizar a vida, mas só Cristo restaura o relacionamento. Sem reconciliação, a religião vira esforço humano, tentando substituir a graça. Mas a comunhão só é restaurada quando Deus em Cristo remove a separação. E é exatamente aqui que o Evangelho começa a brilhar, irmãos. Deus toma a iniciativa. É Ele quem toma a iniciativa na restauração. Em Gênesis 3:9, mais uma vez, a pergunta: onde estás?
Depois de vermos que a comunhão foi rompida pelo pecado, o texto agora nos mostra algo extraordinário sobre Deus. Irmãos, depois da queda, algo surpreendente acontece no texto. Deus vem ao jardim e ele faz uma pergunta: onde estás? Onde estás? Uma pergunta. Aleluia. Deus não pergunta: por que você fez isso, Adão? Nem tampouco Deus pergunta: onde você estava com a cabeça, Adão? O que você estava pensando, Adão? A pergunta é simples, direta, profundamente relacional. Ele pergunta: onde estás? Deus não pergunta por falta de informação, irmãos, mas por relacionamento. Deus não faz essa pergunta porque não sabe onde Adão está. Ele é onisciente, nada lhe escapa. Nada. Essa pergunta não é uma pergunta investigativa. É graciosa. É um chamado para que o homem saia do esconderijo e reconheça agora a sua condição. Deus está perguntando: Adão, onde você está agora em relação a mim? Onde você está? Onde está a comunhão que nós tínhamos? Em que ponto do caminho você se perdeu? Essa pergunta, queridos, revela algo precioso. Deus não abandonou o homem caído. Mesmo depois da ruptura, Deus toma a iniciativa e inicia o diálogo. A restauração da comunhão não começa com o arrependimento do homem, mas com o chamado gracioso de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Desde o Éden, Deus é quem dá o primeiro passo. Observe a dinâmica do texto, irmãos. Preste atenção. O homem se esconde, Deus o procura. O homem se afasta, Deus o chama. E essa não é uma exceção em Gênesis 3. Essa é a marca de toda a Escritura. Da queda à cruz, a comunhão nunca é restaurada pelo esforço humano, mas pela graça divina. Aleluia. Se dependesse do homem, ele continuaria escondido. Mas Deus não desiste de se relacionar com o seu povo. E aí nós vemos uma conexão aqui, não é? Do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Essa iniciativa de Deus continua ao longo da história, porque em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O tabernáculo, os sacrifícios e o sacerdócio mostram claramente uma coisa: Deus deseja habitar no meio
do seu povo. Mas é importante entender, irmãos, essas coisas não eram soluções finais, eram pontes provisórias. Como nos mostra Hebreus capítulo 10, verso 1, a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Tudo isso apontava para algo maior. Tudo isso preparava o caminho para uma obra definitiva. Deus nunca aceitou a distância como algo normal. Desde a queda, Deus nunca tratou a separação como algo definitivo. Ele nunca normalizou a distância entre ele e o homem. Toda a história bíblica revela um Deus que insiste em se aproximar, em habitar no meio do seu povo e em restaurar a comunhão perdida. Se hoje, meus amados irmãos e irmãs, existe distância, ela não nasceu no coração de Deus. Onde há ruptura, Deus inicia o caminho da restauração. A ruptura provocada pelo pecado não paralisa Deus. Ela se torna o ponto de onde a graça começa a agir. Onde o relacionamento foi quebrado, Deus constrói o caminho de volta. Mas a iniciativa graciosa de Deus em alcançar o homem não para por aí. É exatamente aqui que o Evangelho se revela de forma plena. Porque essa iniciativa de Deus não ficou apenas em perguntas, símbolos ou sombras. Ela se cumpriu plenamente em uma pessoa. Uma pessoa. Cristo é a ponte definitiva entre Deus e o homem. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, o texto que lemos, nós vemos, se no primeiro ponto víamos a ponte quebrada e no segundo vimos Deus tomando a iniciativa, agora chegamos ao coração do Evangelho. Porque Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 algo extraordinário sobre a reconciliação. Ele diz algo marcante. Tudo provém de quem? De Deus. Tudo provém de Deus. A reconciliação começa no céu, irmãos, não na terra. Paulo começa afirmando: tudo provém de Deus. Isso significa que a reconciliação não nasce no coração do homem, mas no coração de Deus. A salvação não é o homem subindo em direção a Deus. A salvação é Deus descendo ao encontro do homem. Aleluia, irmãos. Aleluia. Antes que o homem buscasse, Deus já havia decidido reconciliar. Antes que houvesse arrependimento, Deus já havia preparado o caminho. A reconciliação é graça, do começo ao fim. Porque somente Deus pode remover a separação causada pelo pecado. E como é que Deus, faz isso, irmãos? Como é que Ele faz isso? Por meio de Cristo.
Ele não aponta o caminho, ele é o caminho. Paulo não diz apenas que Deus reconciliou, ele nos diz como Deus reconciliou. Como foi que Deus fez isso? Por meio de Cristo. Jesus não veio apenas ensinar o caminho, ele se apresentou como o próprio caminho. Como ele próprio declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há acesso. Fora dele não há salvação. Fora dele, a ponte continua quebrada. Mas Cristo, irmãos, ele é o caminho. Em Cristo a distância é vencida, o acesso é restaurado e a comunhão se torna novamente possível. A obra foi consumada. A obra é definitiva. O autor de Hebreus nos ajuda a enxergar o que Cristo realizou na cruz. Em Hebreus 10, no verso 19 e 20, portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado de alto a baixo, irmãos. O rasgar do véu não foi um detalhe, foi uma declaração. Aquilo que separava Deus do homem foi removido. O acesso à presença de Deus deixou de ser restrito. Em Cristo, não há mais barreiras, não há mais intermediários humanos, não há mais distância. O acesso foi aberto, desobstruído. Agora, nos aproximamos de Deus não com medo, mas com confiança. A comunhão que Adão perdeu no Éden é restaurada em Jesus. Aquilo que estava fechado foi definitivamente aberto. A ponte foi reconstruída, irmãos. Na cruz, aquilo que o pecado destruiu foi restaurado. A ponte não foi reconstruída com esforço humano, mas com o sacrifício substitutivo do Filho de Deus. Ele deu, ele entregou a sua vida. Aleluia! Eu fico fascinado quando eu leio, quando Jesus declara: a minha vida ninguém a tira de mim. A minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu a entrego. Ele deu a sua vida por pessoas como eu e você. O que valemos, irmãos? Quem somos nós? Me perdoe usar aqui uma expressão que quem era o Richard na fila do pão? Não era ninguém. Eu até hoje me pergunto o que Deus viu em mim. O que eu tenho? Você já se perguntou isso? O que Deus viu em você para se interessar por você? Para decidir tomar alguma iniciativa e ir lá e dizer: eu vou te salvar, eu vou tirar você daí de onde você está. Vou mudar a tua vida. Até hoje eu me pergunto, irmãos, o que Deus viu em mim? Aleluia! Jesus não veio apenas resolver o problema moral, irmãos. O maior problema do homem não é apenas comportamento errado.
Se fosse, bastaria correção, disciplina, o esforço. O maior problema do homem é separação de Deus. E Cristo veio tratar da raiz, não apenas dos sintomas. Cristo veio restaurar o relacionamento, o acesso, a comunhão. A obra de Cristo vai além do perdão dos pecados. Em Jesus, preste atenção, em Jesus, o relacionamento é restaurado. Em Jesus, o relacionamento é restaurado, o acesso é aberto. Em Jesus, a comunhão é novamente possível. O Evangelho não termina na cruz como um ato jurídico apenas. Ele se estende a uma vida de proximidade e comunhão com Deus. Em Cristo, voltamos a andar com Ele. Aleluia. E quando essa comunhão é restaurada, ela transforma a maneira como vivemos. A comunhão restaurada produz uma nova vida. Amém? Depois de vermos a ponte quebrada, a iniciativa de Deus e a obra completa de Cristo, agora precisamos olhar para o resultado disso na nossa vida. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 3, ele diz, preste atenção, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Amados, reconciliação não é apenas posição, é experiência. A reconciliação em Cristo não é apenas uma mudança de status diante de Deus. Ela não é apenas algo declarado no céu, ela é vivida na terra. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Não se trata apenas de estar certo com Deus, mas se trata sim de andar com Deus. Quem foi reconciliado não apenas sabe que tem paz com Deus, mas experimenta essa paz na comunhão diária, na oração, em uma vida que começa a ser transformada. A reconciliação restaura não só a posição, ela restaura o relacionamento. Quem atravessa a ponte passa a andar com Deus. A fé em Cristo não apenas nos tira do lado distante do abismo, ela nos introduz em uma nova caminhada. Quem atravessa a ponte da reconciliação não volta para o mesmo lugar. Passa a viver em comunhão contínua com Deus. Andar com Deus não é um evento isolado, irmãos. É um relacionamento diário, marcado por proximidade, obediência e confiança. Como Paulo diz em Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Quando a comunhão é restaurada, ela produz frutos visíveis. E vou te dar alguns exemplos. Frutos como, por exemplo, vida de oração.
Não por obrigação, mas por relacionamento. Orar deixa de ser um dever pesado, um fardo, e se torna um encontro prazeroso. Sabe quando você ama alguém que você quer estar todo dia, toda hora, o tempo todo com ela? Você sente isso? Eu sinto. Eu amo estar ao lado da minha esposa. Se eu pudesse, eu passaria mais tempo com ela. Quem ama Deus, irmãos, deseja estar com Ele o tempo todo. Você não fecha algumas portas e diz: Senhor, fique aí por enquanto. Eu vou ali fazer, sabe-se lá o quê. Deus tem acesso a tudo, a toda a tua vida. Você quer estar o tempo todo com Ele, falando com Ele, vivendo com Ele, conversando com Ele. Eu não sou melhor do que você não, tá? Mas eu acho que às vezes há momentos em que eu estou andando na rua, se alguém olhar e vai dizer: esse camarada é maluco, está falando sozinho. E às vezes eu estou ali: Senhor, mas... Senhor. E a gente às vezes não consegue ficar com a boca, né? Não, a gente acaba falando. É no volante dirigindo. Olha, no volante dirigindo, o tempo todo a gente tem que falar com Deus, irmãos, porque tá um horror. Você que dirige aí, você sabe que a coisa tá feia aí fora. Tem uns loucos aí, uns doidos no trânsito aí, que você fica... Então nós precisamos estar em comunhão, ter este relacionamento com Deus. Você não pode falar com Deus só quando vem na igreja, meu irmão. Você tem que falar com Ele o tempo todo, e já começar de manhã, quando acordar, abrir os olhos. Oh, Senhor, mais um dia que o Senhor fez. Estou vivo, respirando, Jesus. Tanta gente reclamando aí, eu estou aqui. Senhor, obrigado. Reclame menos e agradeça mais, irmãos. Porque Deus já está cheio de pessoas que reclamam até do que não tem para reclamar. Sabe aquela pessoa que nada satisfaz, nada agrada? Tudo está ruim? Ela pode estar no cenário mais bonito, mais belo, no lugar mais... Agradeça a Deus, irmãos. Ore. Frutos como, por exemplo, sensibilidade espiritual. O coração passa a discernir a vontade de Deus. A direção, convicção e sensibilidade à voz do Espírito. Frutos como, por exemplo, santidade. Não como legalismo, mas como resposta de amor. Eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu vou ser fiel a Ele. Eu não vou botar a mão aí, eu não vou botar o meu pé, eu não vou tocar nisso, eu não vou falar isso, eu não vou... Sabe? Não macule o teu relacionamento com Deus, irmãos. Cuidado com as tuas atitudes, as tuas decisões. Nem tudo que reluz é ouro. Uma frase que minha mãe dizia, entre muitas, né? Olha, meu filho, nem tudo que bonito, né? E às vezes a gente é tentado, o pastor estava orando aqui, nós temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos que Deus nos livre das tentações, né? Verdade. As coisas que prejudicam, que faz mal, que derrubam, que jogam o homem no chão, você acha que elas vêm com uma imagem ruim?
que elas vêm como algo que não é, que te traz repugnância, que não é atrativa, que não é... Elas surgem muito belas, muito bonitas, diante de você, para tirar a tua atenção do principal, do mais importante. E quando você for ver, já foi. Então, cuidado. Frutos como, por exemplo, perseverança. Porque quem anda com Deus aprende a permanecer com Ele, mesmo em meio às lutas, às quedas e às provações. Não é só gozar das bênçãos, né? A vida não é só flores. A gente passa por dificuldades, sim, irmãos, por momentos de aflição, de dor. O tempo todo somos confrontados por situações adversas. Somos testados, a nossa fé é provada. Você acorda de manhã, você levanta e você já tem desafios para lidar, para enfrentar, que você nem imagina, Diácono Luizinho, o que está te esperando. De repente, acontece. E de maneira inesperada você. Mas fiel é Deus, né? Ele é fiel, irmãos, que Ele não permitirá que sejamos tentados ou provados além da nossa estrutura. Ele nos conhece. Com a provação, com a tentação, Ele nos dará também o escape. Deus é bom. Aleluia. A comunhão restaurada não nos deixa parados. Ela nos transforma. E é com essa verdade que nos encaminhamos agora para a conclusão desta palavra, irmãos. A ponte está diante de nós nesta manhã, irmãos. Irmãos, a Bíblia inteira nos revelou hoje uma grande verdade. A ponte foi quebrada no Éden, mas foi reconstruída na cruz. Você pode glorificar o Senhor nesta manhã. Aleluia. O pecado trouxe separação, perda de acesso e distância, mas Cristo trouxe reconciliação, acesso pleno e comunhão restaurada. A ponte existe, irmãos. O acesso está aberto. E agora, a pergunta não é teológica, a pergunta é pessoal. Primeiro, aos novos convertidos, não sei se há alguém aqui nesta manhã. Talvez você esteja aqui hoje, ainda do lado distante, olhando para Deus, mas sem acesso real à comunhão. Talvez tenha tentado construir sua própria ponte, com boas obras, religião ou esforço pessoal, mas o abismo permanece. Esforço pessoal não resolve. Deixe-me dizer algo a você com clareza. A ponte não precisa mais ser construída. Ela já foi construída. Hoje, pela fé, você pode atravessar, não por merecimento, mas pela graça. A palavra diz em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Cristo é o caminho que leva você de volta ao Pai. O convite está diante de você nesta manhã. A minha palavra aos afastados, se há alguém aqui que um dia, quem sabe, esteve em comunhão, esteve congregando, né? E hoje você está, quem sabe, distante, longe. Talvez você já tenha atravessado essa ponte um dia, já caminhou com Deus, já desfrutou dessa comunhão, mas por alguma razão se afastou.
E talvez pense que o acesso foi fechado. Mas escute bem. A ponte não caiu novamente, irmãos. O acesso não foi cancelado. O mesmo Deus que chamou Adão no jardim continua chamando você hoje. Ele está dizendo: onde estás? Volte. A comunhão pode ser restaurada hoje. Não desperdice a oportunidade. E por último, a minha palavra, a igreja. Amados, fomos reconciliados para viver em comunhão. Não fomos chamados apenas para saber que existe uma ponte, mas para andar com Deus todos os dias. Que não vivamos como quem tem acesso, mas não se aproxima. Que atravessemos essa ponte diariamente pela oração, pela palavra, pela obediência, pela dependência do Espírito. O pecado nos afastou, mas Cristo nos trouxe de volta para perto de Deus. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Como eu disse na oração, no início, não é porque fizemos alguma coisa para merecer, não. O sacrifício, irmãos, e toda a iniciativa foi dele. Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. Aleluia, Senhor. Eu queria que você tivesse um momento orando. Por favor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ore ao Senhor. Que esta palavra alcance corações nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Aleluia.